Olá, tudo bem? Eu sou Glauber Ferraz e eu queria falar um pouquinho sobre a nossa oficina Design Thinking, com foco em contexto. Essa oficina visa trazer para o participante, primeiramente, o significado do conceito de inovação e qual a importância da inovação. É sabido que a inovação separa líderes de seguidores. Empresas que inovam, elas conseguem ter um diferencial competitivo melhor. Elas conseguem lutar pela aceitação do cliente ao invés de brigar por custo. Elas estão preocupadas em fazer algo diferente, algo inovador. Quando inovamos, nós simplesmente questionamos a nossa sobrevivência. Nós questionamos a forma como fazemos o que fazemos. O ser humano, ele tem na sua essência a inovação. A oficina Design Thinking traz, além do conceito de inovação, como as empresas podem e devem enxergar a inovação. A inovação, por muito tempo, se tornou como algo fora da empresa, como algo que a empresa não conhecia. A empresa perdia muito tempo pensando em quê? Na sua gestão, nas suas pessoas, e deixava a inovação por fora, com a ação de contração, de sempre reduzir custos. Com o pensamento inovador, as empresas colocaram as pessoas no centro do negócio e trouxeram também a inovação para dentro do limiar da empresa. Passaram a entender que as empresas são sistemas abertos e fechados ao mesmo tempo. Aberto com relação ao mercado e fechado com relação aos seus processos, que podem ou não abrir esses processos. À medida que eu entendo que a inovação ela parte de um processo e não algo que acontece instantaneamente, eu começo a implementar a relação entre inovação e um modelo de negócio diferenciado. O Design Thinking, ele busca trazer que a inovação não é um sinônimo de que a empresa está no centro, mas que o cliente está no centro. E o sucesso, ele não é algo imediato. E é preciso abordar um novo conceito, uma nova razão, o conceito de valor. E nós podemos verbalizar esse conceito com a palavra evaluar. Simplesmente significa trazer valor, gerar valor. E valor é o significado que as empresas buscam ter na mente do seu cliente. Toda e qualquer empresa quer que o cliente olhe para ela e fale: essa é uma empresa inovadora, essa é uma empresa diferenciada. E dentro do processo da nossa oficina, iremos falar sobre o conceito de Design Thinking. O que Design Thinking é? Aliás, como eu posso trazer o Design Thinking que é aplicado nas grandes empresas para as pequenas empresas? Eu não devo simplesmente pensar que Design Thinking é um processo desconexo. Design Thinking é um processo crítico, criativo, que permite que as organizações otimizem as informações e ideias para tomar melhores decisões, aprimorar e melhorar situações e adquirir conhecimento. Olha para você ver como o conceito de Design Thinking cria uma interação entre empresa e mercado, cria uma interação entre negócio e produto, cria uma interação entre pensar o agora e pensar o diferente. Quando nós pesquisamos o Design Thinking, nós podemos perceber que o Design Thinking ele acontece praticamente em 5 etapas, que é a empatia, definição, idealização, a prototipação, que é criar protótipos, e depois a testagem e aplicação no mercado. Mas nós percebemos que todo esse processo ele passa por 3 vertentes principais, que é a parte da inovação, que é a parte lógica e é a parte emocional. Dentro desse pensamento, iremos trabalhar a forma de pensar inovadora. Toda empresa inovadora, ela trabalha com 3 formas básicas. Ela é crítica, ela é criativa e ela consegue ver a oportunidade de múltiplas formas. Ela consegue olhar o mercado pensando que as empresas elas são baseadas em tecnologia, negócios e em pessoas. Quando eu consigo juntar negócios com tecnologia, eu tenho a inovação funcional. Quando eu consigo juntar negócio com pessoas, eu consigo uma inovação emocional. Eu consigo fazer com que o meu cliente entenda sobre a marca, sobre o relacionamento e sobre o grande diferencial que o cliente leva além do produto. Fora isso, dentro do Design Thinking, vamos entender que toda empresa, ela pensa dentro do contexto. O contexto é fundamental. Se eu tirar o contexto da empresa, eu não consigo entender o produto. Vamos fazer uma analogia de uma árvore. Uma árvore ela é plantada em um contexto.
E essa árvore dá um fruto baseado no contexto. Se eu pensar que a inovação é separada, eu vou estudar só a árvore, só o fruto ou só o contexto. Eu não consigo ter o entendimento completo do todo. Quando eu entendo que a empresa, para virar uma árvore, ela precisa de semente. Todo ambiente ele gera semente. Então nós vamos no nosso workshop definir quais são as possíveis sementes de cada contexto e depois entender como essas sementes são importantes para a região. Aí vamos associar as sementes com as empresas. Quais são as principais sementes e quais são as principais empresas. E por fim, fazer um sistema de associação de possibilidade entre semente, empresas e árvores futuras e frutos futuros. Dentro disso, vamos criar, primeiramente, uma dinâmica de contexto. Nessa dinâmica, vamos analisar o aproveitamento e o subaproveitamento do ambiente, a análise da cultura, como é que a cultura funciona e quais são os elementos que podem melhorar na cultura, dentro de cada possibilidade. E, por fim, listar 5 ou mais possibilidades de inovação local, sendo que o design thinking tradicional tem a base de experimentação, colaboração e empatia. O design thinking com base em contexto acrescenta um elemento, a contextualização. Dentro do processo de ideação do design thinking tradicional, nós vamos adicionar o processo de ideação sementizada. As ideias partem com base em sementes. Mas não basta somente entender design thinking se você não conseguir pensar nos produtos e nos problemas. As empresas que vão pensar em inovação, elas chegam com a ideia de que eu só devo pensar no produto. O produto vendido é o foco. Eu tenho um bom atendimento, eu tenho um produto, acabou. Não. Nós iremos expandir esse pensamento para o problema. Não basta simplesmente lutarmos para vender produtos. Devemos pensar em resolver problemas. Por quê? Porque quando eu vendo só produtos, eu caio no risco da obsolescência, eu caio no risco da divergência, eu caio no risco da luta pela sobrevivência. E aí o contexto é a grande fonte de experiência. Todo local que você vai, você tem uma pré-expectativa de como será a experiência. E essa pré-expectativa está com base no produto, no contexto e na experiência. Por isso nós vamos inovar. Dentro do processo, iremos passar por uma dinâmica de remodelação. Iremos entender o que é remodelação, quais são as funções dos produtos e como podemos remodelar esses produtos para novas funções. Dentro da inovação, o valor supera o preço. Quanto mais valor eu conseguir colocar no meu produto, mais o cliente vai perceber como importante, mais ele vai perceber como significativo. E o valor nada mais é de que entender que todo produto ele gera um significado para o cliente, todo produto ele precisa ter empático com o cliente. O produto também precisa da participação do cliente na hora de sua composição. Não adianta eu criar um produto e falar cliente compra. O produto precisa ser adaptativo e funcional. Como eu aumento o valor para o cliente? Realizando uma dinâmica chamada PPV, que é a dinâmica produto, problema e valor, na qual estabelecemos um produto, resolvemos os problemas com base nesse produto, por fim, para gerar um ponto de empatia. Todo design thinking, a base é empatia. E a criação do produto precisa ser empático. E ao longo desse workshop, iremos discutir ideias, transformar pensamentos, criar possibilidades, rever conceitos e inovar na forma como o cliente vê o produto atual, na forma como o cliente vê o seu local, na forma como o cliente vê o contexto. Design Thinking é uma metodologia que visa colocar o cliente no centro da experiência. O cliente, sim, é o centro de todo negócio. Ele tem a capacidade de contratar ou demitir qualquer pessoa, simplesmente escolhendo onde ele vai comprar. O cliente é a grande peça fundamental de toda a economia, de toda empresa. Então, como não pensar nesse cliente? E Design Thinking, baseado em contexto, é pensar no cliente e no contexto. Como ele opera, como ele age, como ele pensa, quais são os seus pontos de referência e quais são suas necessidades. Muito obrigado, eu sou Glauber Ferraz e em breve estaremos aplicando nossa oficina Design Thinking.